Faça o seu trabalho, porra. Porque tudo que é merda no Brasil faz sucesso? Porque é totalmente inculto. Todos os problemas que nós enfrentamos no país, eles estão diretamente relacionados a isso. A burrice brasileira. Nós estamos na barbárie, né? Nós chegamos no ponto de barbárie. Em tudo, em tudo. Hoje a pessoa não quer ouvir não. Ele já acha que ele é Deus encarnado. Você vai ver em que merda isso vai dar. Parar de preguiça, parar de conversa fiada e começar a trabalhar de verdade. A gente pode fazer uma análise simples aqui? O ser humano ele é composto por várias coisas. Espírito, alma, matéria. Tem um monte de coisa que compõe o ser humano, certo? Uma falta de um estudo verdadeiramente espiritual derruba em grande parte, não é um pedaço pequeno não, derruba em grande parte o caminho para a aquisição de você ser um pouco mais inteligente. Falta de enxergar a realidade ou falta de viver uma realidade. Pessoas criadas dentro de cidade que não sabem o que é mata, não sabem o que é um carrapato, não sabem o que é um bicho, não sabem o que é passar perigo. Se faltou tudo isso, quando você chegar na fase adulta, o máximo que você pode fazer é melhorar um pouquinho a sua condição de topeira. Mas você não vai conseguir sair disso. Só pelo milagre, né? Aí já é outra esfera, né? Hoje a pessoa não quer ouvir não. Com quantas pessoas você acha que eu conversei e as pessoas me perguntavam sobre coisas de maçonaria, essas sociedades secretas, e eu falava pra pessoa assim, não mexe com isso não, você já tá velho, você não vai ter capacidade. Eu comecei muito novo, são muitos anos, não sei o quê, experiência de leitura, experiência de conversar, de participar. Eu falei assim, não mexe com isso não, é um assunto que vai demorar aí uma vida inteira de estudo, e provavelmente eu vou a minha vida inteira e não vou conseguir só arranhar a superfície. Você quer começar agora com 50 anos, você só vai se prejudicar. Não, mas eu posso. Eu tenho dinheiro para comprar os livros. Eu tenho isso. Mas não é uma questão de ter dinheiro, de ter tempo. O seu tempo já passou. Eu quero, eu posso, né? Tem uns negócios aí de coach, né? Eu quero, eu posso, não sei o quê. Aí manda os caras levantar, grita. Tá bom. Isso aí é uma histeria coletiva. Isso aí é uma auto-hipnose. Mas de fato não dá para fazer. Mas no caso do Brasil, como a gente tá falando desde o começo, isso já tá arranhando a Michel Henry, escreveu em 40, 50, o Mário Ferreira dos Santos, A Barbarização Vertical, já tem 70 anos. Nós estamos na barbárie, né? Nós chegamos no ponto de barbárie. E o problema é que as pessoas não conseguem identificar que essa corrupção moral é justamente a falta da busca da inteligência. E aí, como inteligência nesse sentido que eu tô dizendo, de a maior capacidade de enxergar a realidade, é visto como de menos importância, né? O professor Olavo falava, né? O brasileiro, ele não é capitalista, ele é dinheirista, né? O que tá embutido nisso, né? Com muitas aspas, o capitalista, ele tem um processo de enriquecimento, né? Todo um trabalho, um esforço, uma visão que o outro não tem, vou criar um produto, vou fazer isso. Agora, o Brasil é dinheirista, né? Vou dar um exemplo. Eu recebi um e-mail da Amazon, porque o programa de afiliado, ele é um programa na qual você pega um produto que você quiser, você cria um link na Amazon e começa a botar nas suas redes sociais. Se alguém comprar por aquele link, você ganha uma comissão, certo? Isso é um programa de afiliado. Tem pessoas que fizeram isso durante 3, 4 meses no Brasil. Fizeram 3, 4 meses e por algum motivo que elas desistiram ou pararam, e elas estão processando a Amazon por processo trabalhista. Elas querem vínculo trabalhista. Os caras estão entrando com processo trabalhista para conseguir algum tipo de dinheiro sem ter que trabalhar, sem ter que fazer esforço da Amazon. Agora, se você conversar isso com um americano, norte-americano, se você conversar isso com um português, com um francês, acho que eles não vão nem conseguir compreender. Ele não vai entender que isso é diferente de roubo, por exemplo. Porque na cabeça do americano isso é o quê? Roubo. Na cabeça do brasileiro o que é? Direitos. Como é que você pega países 2026 aqui, 2026 nos Estados Unidos? Para um americano médio isso é roubo e para um brasileiro isso é direito. Qual é o país que, economicamente falando, e intelectualmente também, né? Estados Unidos já não tá grande coisa, mas também não chegou ao ponto do Brasil. Como é que você pega eu não tô falando do governo, tô falando do povo. Você pega um povo norte-americano, um povo brasileiro, o povo norte-americano tá anos-luz de distância da gente. Já é difícil você linkar que todos os problemas que nós enfrentamos no país, eles estão diretamente relacionados a isso, a burrice brasileira. Por que o Brasil é um dos
só bate recorde de acidente de veículo, porque as pessoas são burras. Eu acabei de ver um livro lá caro, é um estudo no Brasil, não é um estudo nos Estados Unidos, é um livro que eu nunca tinha visto, sobre iatrogenia, né? Um estudo sobre a quantidade de erros médicos. E eu tava lendo a introdução, uma médica que fez lá, ela fica abismada com a quantidade de erro médico que tá tendo e erros imbecis. Mas por quê? Porque só o diploma já transforma o cara, já transforma todo médico num Hipócrates. Todo médico ele carrega com isso, todo engenheiro faz isso. Todo funcionário público faz isso. Todo mundo acha que não é com ele. Todo mundo que eu vejo falando na internet sobre... o Brasil tá com QI baixo, tá não sei o quê. Ele acha que ele não faz parte do meio. Não tem um meia-culpa. Não tem meia-culpa. Ao contrário. Eles acham que o Brasil inteiro é burro, menos eles. Não tem um livro que o professor Olavo indicou, que a gente tem bastante aí, que chama Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você? De um escritor americano que escreve sobre muita administração de empresas, sobre negócios, só que ele tá fazendo uma análise mais filosófica, né? Todo mundo é incompetente, inclusive você. Todos nós somos incompetentes. A questão é que o mais esperto é que nem o Sócrates, que sabe que não sabe nada. Agora, no Brasil, não, pô. Todo mundo é burro, menos eu. E assim vai. E assim o Brasil caminha rumo ao precipício por causa disso. O estudo, pra mim, nada mais é do que uma tentativa que eu faço de me livrar da merda esquerdista, satanista, ocultista, do que eu aprendi em vida. Então o estudo verdadeiro não é diploma de universidade, é tirar esse monte de crack, esse monte de sujeira que tá entre a realidade e a sua consciência. O estudo é isso. Mas se você caminhar no estudo no sentido de pelo menos tirar esse monte de merda que foi jogado na sua consciência, você consegue ser um bom professor, um bom policial, um bom gari, um bom empresário, funcionário público. Você consegue. Quando você leu 1 milhão de livros, mas ainda você vai ter que fazer a ponte com a realidade, porque senão você se transforma num outro movimento livresco, no qual você fica só discutindo texto e você não faz a referência com a realidade. Isso também é um problema. É o que acontece com a grande maioria dos caras da história, que se acham católicos, religiosos aí de direita, que eles acham que eles estão acima da filosofia. Por quê? Porque eles decoraram um monte de datas, um monte de dado, um monte de informação, mas eles não vão lá no referente. Porque isso não é papel do historiador, isso é papel do filósofo. E não é filósofo de diploma, é o ser filósofo. É o que o cara nasce e carrega, aprende, sei lá, mas é o que ele tem isso com ele. E o historiador não. Vamos voltar no quesito inteligência. O que é inteligência? Essa palavra sempre foi usada no sentido da pessoa que consegue compreender a realidade. A gente não vai enxergar enquanto ser humano carnal um aspecto maior da realidade. Mas dentro dessa gradação que a realidade se apresenta, você no decorrer da vida, você pode aumentar o seu horizonte de consciência para você se tornar uma pessoa mais inteligente. Ou seja, você vai aumentar a sua capacidade de visão da realidade. Então você pode entender mais ou menos como funciona um governo, você pode entender mais ou menos como funciona... Estou usando analogias modernas, né? Você pode entender como funciona um governo, você pode entender como funciona uma empresa, como funciona uma escola, como funciona uma plantação. Uma pessoa que quer se tornar mais inteligente, é isso que ela tem que fazer. Perceber a realidade. Não é decorar 1 milhão de livros e nem um monte de coisas. Isso é o caminho, certo? Ter uma boa memória, ter bastante informações retidas na memória sobre diversos fatos, isso é o caminho, não é a finalidade. E se tem, por diversos escritores, o professor Olavo foi um deles, mas tem outros, que fala sobre a queda da inteligência do brasileiro, por que acha que vai resolver qualquer problema com pessoas assim? E aí você pega o quesito segurança pública. Aí a palavra segurança pública. O que isso significa de fato? Significa que a segurança é um dever de todos. E não é uma obrigação do Estado. É um dever de todos. Então você, enquanto pai, enquanto filho, enquanto empregado, enquanto professor, todo mundo é responsável. Principalmente você é responsável pela sua própria segurança.
Não é o Estado que é responsável pela sua segurança. E quando você pega pessoas da área da segurança pública, com muitas aspas, que eles se acham de direita, eles ainda estão raciocinando sobre qual signo que o Estado tem que fornecer a segurança. Você vai ver deputados, senadores, vereadores, policiais, generais, todo mundo dizendo que a questão do narcotráfico é uma falência do Estado. Essa coisa de você terceirizar a culpa, que eu já gravei no vídeo, que o Nassim Taleb fala... Nassim Taleb fala muita merda, né? Mas isso ele tá certo. Essa terceirização de culpa é você dizer que o índice de violência no Brasil é alto por culpa de quem? Do Estado. Mas é o Estado que está praticando a violência? O Brasil é mestre nisso, né? É médico que não entende de medicina, é político que não entende de política, é polícia que não entende de polícia, é professor que não entende da matéria que está dando aula. E quando você acha no Brasil... Eu tô vendo muito isso no ramo empresarial, né? O cara monta uma empresa, ele consegue ganhar muito dinheiro, ele já acha que ele é Deus encarnado. Ele não vai somente num podcast, algum tipo de visão como pequenos, micros, médios empreendedores devem agir. Ele quer falar sobre saúde, ele quer falar sobre filosofia, ele quer falar sobre política, ele quer falar como se compra um carro, ele quer falar como se põe uma lâmpada na parede, ele quer tudo. Por quê? Porque uma parte da direita tá acreditando realmente nisso, que é o novo New Deal. Vamos aqui fazer milhões de podcasts de empreendedorismo que as pessoas vão começar a empreender, todo mundo vai ficar rico e a violência vai sumir a inveja, vai sumir a corrupção, isso vai acontecer. É a teologia da prosperidade espalhada pelo Renato Trevetão, né? Sim, mas... E faz um enorme sucesso justamente por causa disso. Por que faz sucesso? Porque é todo mundo inculto. Por que tudo que é merda no Brasil faz sucesso? Porque é totalmente inculto. Eu me pergunto assim, né? Arquipélago Gulag, né? Do Solzhenitsyn, né? Ou mesmo o Viktor Frankl, que não tinha liberdade nenhuma num campo de concentração. Ele saiu maior ou menor? Agora, se os caras têm uma semi-liberdade, pode ir e vir, pode escolher um emprego aqui, um emprego outro ali, pode prestar um curso público, pode vender uma paçoca no Farol, que ainda vai conseguir ganhar um dinheiro. Ele cria para ele uma prisão que de fato não existe e fica vendendo para as pessoas... Que, se você não fizer aqui, se você não dolarizar seu patrimônio, se você não tiver não sei o que no Paraguai, se você não tiver um segundo passaporte, você tá fudido. Fala, mano, vocês nem sabem o que é ditadura, mano. Vocês nem sabem o que é ditadura. Eu não sei o que é ditadura. Eu só li o que é uma. E relatos de muitas pessoas que passaram por uma. Ou no caso do Viktor Frankl e outras pessoas que passaram pelo campo de concentração. Agora... Você tá dizendo pra mim que o governo tá ficando com 50% daquilo que produz e você chama isso de ditadura? Você tá botando no mesmo nível. No mesmo nível. O governo que tá aqui roubando seu dinheiro por imposto é no mesmo nível do que aquele governo que matou 100 milhões de pessoas. É isso que você tá dizendo? Ou seja, você tem uma capacidade... Vamos acima da média brasileira, tá bom? Tem pessoas como o Renato Amoedo, eu concordo que ele tem uma capacidade intelectual acima da média brasileira. E o que ele faz? Ele enfiou no cu quando ele vem com esse discurso. Agora, quando você linka, como está acontecendo já tem algum tempo. Primeiro, esse movimento eurasiano dentro do Brasil, que se filtrou na direita. Desde 2014 com o professor Olavo Bendito. Depois lá do debate dele com o Dugin. E agora... 2026, com essa campanha do Flávio, eu não tô culpando o Flávio, tô só narrando um fato, que esses caras agora, do mundo mercado financeiro, estão se pagando de novo Sócrates, de novo Aristóteles, você vai ver em que merda isso vai dar. Mas isso eu pegar documentos e discursos de 69, 65, 66, 67, do Henry Kissinger, sobre a política no New Deal na China, e não aconteceu nada daquilo que eles diziam. Só que ele vendeu para os empresários que acabar com o comunismo na Rússia e na China era simplesmente jogar dinheiro lá dentro, e não criar um estado fascista como é na China. Ele sabia muito bem que ele poderia enganar o presidente americano da época, acho que era o Nixon, dizendo, vamos jogar dinheiro na China que vai transformar. E hoje os empresários brasileiros que se acreditam de direita, eles estão com o mesmo discurso. Eles não conseguem perceber que no Brasil tem proto-pessoas, mas não existem pessoas capacitadas para fazer nenhum tipo de projeto sadio. Mas e por que isso acontece? Porque as pessoas que estão lá dentro, eles não têm visão da realidade. Tem o livro da
idiotização proposital da América, né? Você colocar a inteligência onde ela não está. E o Taylor Gatto, ele esmiuça bem esse fato, né, nos Estados Unidos, que eles fizeram essa corrupção da palavra e tornar a inteligência, que não é mais o sentido grego, nem o sentido da Idade Média, né, de poder enxergar a realidade, mas inteligência é você executar um plano que é ficar rico ou ter 50 diplomas diferentes, então logo você é uma pessoa inteligente. No mundo ideal, deveria ter um grupo de pessoas analisando a realidade brasileira, nas esferas, em todas as suas esferas, que aflige as pessoas, e você tentando, pelo menos, identificar o problema. Porque a função do intelectual verdadeiro não é achar solução para nada. É só demonstrar pro povo que esse problema existe. Parece ser fácil, não é? Mas é isso que tem que fazer. Por que alguns meses antes do Trump cair pesado em cima da questão do narcotráfico, quando a gente gravou aquele vídeo, eu conjecturei, né? Eu falei assim, olha, se ele estiver pensando isso, isso e isso, vai ser se prepara que o negócio vai pegar fogo, né? Quem quiser assiste os vídeos lá. É óbvio que você resolver um problema do crime organizado, o que eles estão chamando de narcoterrorismo ou narcotráfico, você tem que ir em cima do dinheiro. É uma visão extremamente básica na luta de qualquer inimigo. Porque é o que precisa para você derrotar um inimigo. No caso de hoje, o dinheiro. Mas nas outras guerras poderiam ser outras coisas. Mas por que o pessoal da segurança pública não percebe isso? Porque eles não percebem nada. Eles criaram para eles um casulo, que existe um determinado grupo de pessoas que vivem desse casulo, e eles acreditam que botar 1 milhão de pessoas na rua como policiais vai resolver o problema da segurança pública. E não vai. Você vê que mesmo o governo Trump, que tá pegando pesado com o narcotráfico, até agora eu não vi nenhum tipo de conduta mais acirrada em cima do usuário. Você já percebeu que ninguém fala do usuário? Sim. Na Europa ninguém fala do usuário. A facção criminosa está enviando bilhões de dólares por ano de droga para a Europa. Logo, o pessoal da Europa, em algumas reuniões que eu estou vendo aí, logo é a culpa do Brasil que não controla suas fronteiras. Sim, também é. E você controla os seus cidadãos para eles não usarem droga? Não, vocês liberaram tudo. Ou seja, se a gente for procurar culpado, tem um monte de culpado que tá escondido aí. E não tô dizendo que o Trump tá fazendo tá errado, mas é o caminho. Por que você acha que o Trump tá tão preocupado com o negócio de facção criminosa, não sei o que, não sei o que? Todo mundo fala, o Trump quer ganhar dinheiro? Quer. O Trump quer ganhar nome? Quer. Mas os americanos têm uma coisa que nós não temos, que é uma questão moral. Quando eles ficaram sabendo que envolvimento do Partido Democrata Americano e mais envolvimento da CIA fez o que fez, isso incomoda moralmente pros caras, porque tem muito americano que não gosta de nada errado. Tem muito americano que não gosta de nada errado. Tem pilantra em qualquer lugar no mundo, mas tem muito americano que não gosta de nada errado. Isso pros caras é uma dívida moral, ajudar o Brasil a sair dessa merda. E tudo bem, os caras querem ganhar dinheiro com isso, querem ganhar terras raras, a gente pode botar tudo isso. Mas pra muitos, como por exemplo o Marco Rubio, é uma dívida moral fazer isso. Agora, se torna tudo publicitário, tudo marketing, no ponto que você tá atacando só o final da linha. E toda a cadeia produtiva que tá gerando tudo aquilo ali, você não ataca. Isso não dá só pro Trump fazer sozinho. Por isso que era importante ter os intelectuais analisando o problema assim como ele é, para você tentar ir tirando essas camadas de sujeira em cima desse problema. Porque senão, gasto de vida, dinheiro, tempo, você estanca aqui, vai vazar do outro lado, você estanca do outro lado, vaza ali. Isso tudo acontece por quê? Porque não é só o Brasil tá realmente muito crítico nisso, mas o Ocidente inteiro, não vou falar do Oriente porque eu não conheço muito bem, mas o Ocidente inteiro tá muito burro. Eles não conseguem resolver mais problema nenhum. Por mais simples que seja. É óbvio que você, por exemplo, você arranjar um remédio para a violência cotidiana no Brasil, ela é necessária, porque as pessoas precisam ficar vivas. Mas você tem que ter um remédio de médio prazo e longo prazo. E isso o que é? É tornar as pessoas mais inteligentes. Cara, eu tava falando pra Tarsi ontem, vamos encerrar, eu tava falando pra Tarsi ontem. Toda pessoa do estrangeiro, norte-americano, europeu, América Latina é um pouco diferente, mas mesmo assim, Argentina e tal, todo gringo
que visita o Brasil fica espantado com o brasileiro, mano. Fica espantado. O brasileiro assim, ó, mesmo com esse monte de merda acontecendo, o brasileiro é muito acima da média, mano. Em relação de recepção com as pessoas, o carinho que eles têm, não sei o quê. Eu entendo que o tempo tá passando, a gente tá perdendo isso. Mas o brasileiro mais velho, mais isso... O brasileiro, ele tem tudo pra dar certo, mano. Apesar de ter tido uma evangelização tanto pro lado protestante como pro lado católico uma merda. Sun Tzu falava o quê? Utilize sua fraqueza como força. É justamente isso. Nós temos toda essa capacidade. Agora, o que na minha visão, que tem que ser feito? É parar de preguiça, parar de conversa fiada e começar a trabalhar de verdade, pô. Começar a trabalhar de verdade. Não adianta eu ficar aí orbitando em volta do sol chamado Larvo de Carvalho e gravando um vídeo na internet citando o nome do velho à torta e à direita pra ganhar like, pra ganhar seguidor, pra vender curso pra alguém. Falando bem ou mal. Faça o seu trabalho, porra.